Fala pessoal, Fredinho Viana na área para falar de algo sensacional da parte do Senhor Jesus para você. Isso tem me tocado muito de uns 20 dias para cá e eu não podia deixar de compartilhar com você que está aí do outro lado essa experiência sensacional que tem acontecido comigo. Eu vim aqui falar para você sobre Mateus 14 a partir do versículo 22, onde conta a história de Jesus, que ele vai para o monte orar e pede para os seus discípulos irem pescar. E eles, obedecendo a Jesus, foram, e na madrugada houve uma tempestade, uma ventania muito forte, as ondas muito grandes, e eles, com muito medo, em pleno alto mar, eles avistam algo que para eles era um fantasma. Não era Jesus. E aí Pedro fala o seguinte: mestre, se for o Senhor, ordene que eu caminhe sobre as águas. E Jesus só fala assim: vem. E Pedro não pensa nem um segundo, ele bota o pé para fora do barco, assim eu entendo, e vai na direção de Jesus, com um foco exclusivo em Jesus. Porém, chega na metade do caminho, Pedro desvia o olhar dele e se preocupa com as coisas que vêm de fora, que naquele caso era o vento. E aí Pedro, acontece o quê? Ele afunda. E aí que eu quero te perguntar: qual Pedro você está sendo nesse momento? Você está sendo Pedro que pulou do barco quando viu Jesus com toda a fé, com toda a disposição, com toda a garra, com toda a confiança que ele ia andar sobre as águas? Ou você está sendo Pedro que deixou o medo, que deixou a adversidade, que deixou o momento financeiro, que deixou as preocupações do dia a dia afundar? Não. Quero dizer para você que você tem que pular agora desse barco de incertezas, esse barco de insegurança, esse barco do medo do que vai acontecer daqui para frente, e pular sobre as águas e ir andando com foco só em Jesus. Meu amigo, você tem que ser o Pedro do barco. Você tem que ser aquele Pedro. Esse outro Pedro não pode fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque quem mandou você pular do barco foi Jesus Cristo. Vamos focar agora na direção dele e vamos partir. Porque certamente, com o nosso coração em Cristo, a gente vai conseguir andar sobre as águas. E ó, sem afundar, hein? É isso que eu quero falar para você, essa reflexão que eu quero te dar. Pense direitinho, reflita. Pedro do barco ou Pedro que se afundou porque deixou as coisas de fora interromper a sua fé?